Pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui à final da reta do nosso curso. Hoje, a nossa última aula, iremos basicamente comentar a nossa avaliação 2 aí da prova de princípios de administração ou administração agroindustrial. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui e irei repassar cada uma das questões e o que a gente esperava de um modo geral a respeito das possíveis respostas das questões. Perfeito? Pois bem, essa nossa segunda avaliação, ela iniciou com uma questão que envolvia basicamente 3 perguntas, né? Essas 3 perguntas, A, B e C, estavam relacionadas aos modos de gestão de pessoas, especificamente aos primeiros experimentos no campo da teoria de recursos humanos, que veio embasar ali as teorias de motivação e fatores higiênicos. Pois bem, a questão começa da seguinte forma, né? Supondo que vocês são contratados para uma empresa na região de Sete Lagoas, Minas Gerais, né? Que atua na produção de frangos e eucaliptos. E o que está acontecendo nessa empresa? Os funcionários eles estão desmotivados, né? Por quê? Recebem um salário mínimo, em média, não teriam uma remuneração por produtividade, né? E ao mesmo tempo, o grau de insatisfação está comprometendo a empresa. Consequentemente, né, isso foi diagnosticado pela empresa, ou seja, isso é um problema para a empresa, né? E aí o supervisor solicita que vocês façam um planejamento para quê? Para aumentar a produtividade da equipe, relacionando as questões de gestão de pessoas. A primeira pergunta é: elabore um relatório fundamentado teoricamente nos estudos pioneiros de Hawthorne para convencer o dono da empresa a mudar a política de gestão de pessoas. Então, o que se esperava com essa questão lá? Um breve relatório, primeiro dizendo o que é o experimento de Hawthorne, né? Olha, o experimento de Hawthorne foi uma teoria desenvolvida no século 30 que começou a questionar as ideias de que a remuneração é a única variável motivacional. A partir de um conjunto de estudos, observou-se que há outras variáveis que motivam os trabalhadores e que trabalhadores motivados produzem mais. Ponto. Isso justifica a importância de se repensar a gestão de pessoas, já que a atual organização não tem colocado uma prioridade nos aspectos motivacionais, a começar pela própria remuneração, que foi dita aqui no enunciado. Basicamente isso. Questão B. Com base nas teorias dos fatores higiênicos e ou motivacionais, quais estratégias poderiam ser propostas para ampliar a motivação e, consequentemente, a produtividade? A questão B, ela já detalha melhor esse plano, ou seja, o que vocês poderiam responder aqui? Primeiro, o que são fatores higiênicos e motivacionais, que são diferentes? E segundo, como que esses fatores higiênicos e motivacionais podem aumentar a motivação e produtividade? Aí vocês, após definir os fatores higiênicos como aqueles que presentes não motivam, mas que ausentes desmotivam, e os fatores motivacionais como aqueles que visam ampliar a motivação, não evitar a desmotivação, existe um conjunto de ações, né, um conjunto de princípios desses fatores higiênicos e motivacionais que poderiam ser adequados a essa realidade. E por fim, na questão 3, nos dias atuais, a gestão de pessoas coloca os funcionários como uma figura central para o desempenho da organização. Porém, em que momento esse discurso se torna prejudicial para os funcionários? Nós tivemos aí algumas lives que nós exploramos isso. A partir do momento que a empresa coloca o funcionário como eixo central da organização, esse processo, muitas vezes, pode implicar no sequestro da subjetividade do indivíduo, ao ponto do indivíduo não mais saber distinguir os objetivos individuais dos objetivos organizacionais. Quando isso ocorre, a gente fala que a eficácia do processo de gestão de pessoas conseguiu obter a eficiência dos corpos e mentes, mas também da alma dos trabalhadores, né? Então, esse é um aspecto bastante crítico desses modelos modernos de gestão de pessoas, que o trabalhador já não consegue mais distinguir a vida dele longe dessa empresa. A começar o fato dele passar 12, 14 horas trabalhando pela empresa e pensando a empresa todo dia, né? Então, essa é a crítica que a gente observa, que nós vimos aí nas lives. Basicamente, essa era a expectativa a ser respondida nessas 3 questões. Como é uma questão dissertativa, como a prova toda é dissertativa, o esforço aqui é mensurar o grau de absorção do conhecimento de vocês.
Por isso que é sempre importante, brevemente, vocês definirem o conceito e, mais do que isso, né, mostrar como que o conceito pode ser aplicado a uma determinada realidade. Beleza? Questão 2. O que diferencia e ou assemelha as técnicas propostas de Frederick Taylor em 1911 com a gestão utilizada em organizações do ramo que vocês pretendem atuar. Lembrem-se de citarem a organização escolhida e de fazerem um paralelo entre as técnicas de Taylor com a realidade escolhida. Essa questão, basicamente, poderia começar dizendo qual organização que vocês estão escolhendo, número 1. E como funciona a dinâmica dessa organização, número 2. A partir disso, o que a dinâmica dessa organização tem de semelhança e diferença com Taylor? Esse é um caminho. O outro caminho é vocês começarem dizendo quais são as ideias centrais de Taylor, número 1. Número 2, qual a organização que vocês escolheram. E número 3, o que as ideias de Taylor estão presentes ou foram, entre aspas, superadas nessa organização. Basicamente, essa era a proposta da questão 2. Questão 3. A questão 3 tem 2 sentenças, né? Ford foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. O resultado do seu patrimônio é apresentado como fruto de um gênio do campo da administração que revolucionou a produção de carros. Porém, outros fatores de natureza política e econômica geralmente não são considerados ao tratar do sucesso de Henry Ford, né? Pois bem, questão A. Faça um paralelo entre os fatores que contribuíram para o sucesso de Ford com os atuais discursos do empreendedorismo e a ideia de que basta ter vontade na vida para vencer. Então, o que vocês teriam que trazer nessa questão aqui? Mostrar, olha, que, sem dúvidas, Ford foi um cara fora da curva e tudo mais, que se dedicou, muito inteligente, mas ele estava num contexto econômico, político e cultural que foi extremamente favorável às condições de implantação de uma proposta de liderança por custo, de produção em massa de carros. Nós tivemos lives que nós discutimos exatamente isso, os contextos singulares em que o autor estava situado. Então era apresentar esses contextos e, após isso, fazer um contraponto com o que nós temos visto hoje muito a respeito do empreendedorismo, que tem sido defendido como a salvação, né, dos grandes problemas, mas muitas vezes não situa as questões singulares, que são os aspectos econômicos, culturais, só vê as questões pandêmicas e a quantidade de empreendedores que não conseguiram sobreviver, mesmo executando uma boa gestão, tendo um bom planejamento, num processo pandêmico, que varre a economia, né? Então, a ideia era fazer esse paralelo aqui. E na questão B, copie e cole uma matéria da área de vocês que ilustram narrativas similares ao sucesso, ou seja, que consideram apenas os atributos dos indivíduos, silenciando aspectos macroestruturais e políticos. Então aqui vocês poderiam mostrar a matéria e comentá-la, obviamente, né? Olha, a matéria ilustra essa dimensão a partir do trecho tal, da fala tal, né? Que vem colocar as questões do indivíduo acima das estruturas, legitimando o que nós temos observado muito hoje sobre essas visões do empreendedorismo. Perfeito? Guilherme, eu posso terminar a apresentação? Pode sim, professor, perfeito. Beleza? Só se você for fazer uma questão geral ali. Não, era sobre a questão específica mesmo, no final eu comento. Tá bom, perfeito. Ótimo. Pois bem, questão 3. Questão 4. Elabore um plano de negócios para a abertura de uma empresa na área que você pretende atuar. Então vocês vão dizer, olha, a área que eu gostaria de atuar é tal, né? Considere como central neste documento, primeiro, qual que é a estratégia genérica a ser adotada, delimitando o produto ou serviço, o público-alvo, o preço de mercado e o padrão de qualidade, tá? Aborde ainda as estratégias de produção que serão adotadas. Em seguida, defina os possíveis concorrentes, a capacidade produtiva do negócio que vocês estão prevendo, seja um produto ou um serviço, né? Da onde virão as fontes de recursos e de financiamento. E, por fim, elabore uma breve planilha de custos, estimando a receita, os custos, despesas e concluindo se tem viabilidade ou não. O que eu observei na maioria das respostas? Muitos planos de negócios ricos, porém, muitos esqueceram de começar dizendo qual foi a estratégia adotada. E aí, essas foram as primeiras aulas do nosso curso. Ou seja, vai ser uma estratégia por diferenciação? Vai ser uma estratégia de liderança por custo? Vai ser uma estratégia de customização?
vocês vão atuar num nicho, vocês vão atuar num hiper nicho, um segmento. E aí, a partir dessa delimitação da estratégia, traços gerais do público-alvo, traços gerais da qualidade do produto, do preço de mercado, né? Por isso que era fundamental definir a estratégia inicialmente, tá? E aí, o restante, né? O grau de detalhamento. Então, basicamente, a questão foi avaliada muito nesse sentido. E incluiu uma questão bônus, aí 5 pontos, que era para ser feita individualmente, sobre a gestão da carreira de vocês, que nós tivemos aí umas 2 lives sobre, tá? A questão era, imagine, faça um planejamento da sua trajetória no mercado de trabalho, né? Qual setor e organização que vocês gostariam de atuar, ponto. A partir disso, utilize algumas ferramentas, como a matriz fofa, visão e missão, e faça um plano de ação, traçando esses objetivos. Então, basicamente era isso, olha. E gostaria, daqui a 5 anos, estar atuando numa multinacional, ou gostaria, daqui a 8 anos, ser um docente ou um pesquisador, ou gostaria de passar um concurso público, ou ter meu próprio negócio, ou morar fora do país, perfeito. Tracei o objetivo. A partir disso, eu preciso situar a matriz fofa, né, ou seja, as dimensões que envolvem as minhas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, traçar as questões de visão e missão, né? Ou seja, missão, quem sou eu, como estou hoje, visão, o que espero chegar, e o plano de ação, que a gente viu ali, aquelas perguntas fundamentais ali, orientadoras de um plano de ação, que é o detalhamento das ações para a realização de um objetivo específico em um determinado período. Era basicamente a apresentação dessas 3 ferramentas ali. Perfeito? Guilherme, fica à vontade se você quiser trazer algum comentário. Vamos esperar encerrar a gravação, professor, e a gente conversa. Perfeito, ótimo. Estou finalizando aqui a gravação, então, pessoal. Em seguida, claro, quem tiver alguma observação, a gente analisa cada caso em particular. Essa gravação só para ter um apanhado geral das questões da prova aí. Beleza? Qualquer coisa, vocês podem me escrever. Lembrando que a gente tem como data limite hoje, às 23h59, porque amanhã pela manhã eu já vou fechar o diário. Perfeito? Abraço a todas e a todos aí, estou à disposição.